Meu nome é Karina, eu nasci com uma doença chamada neurofibromatose. A neurofibromatose, ela é uma doença de origem genética que ela não tem cura, ela é uma doença rara. Quando eu nasci, eu tinha as manchas café com leite, que foi a principal característica para o meu diagnóstico. Essas manchas café com leite não interferiram em nada na minha vida, nem na minha infância até mais ou menos os meus 8, 9 anos. Eu sempre tive uma infância normal, né? Sempre fiz brincadeiras de criança, sempre subi em árvore, pulei muro, andei de bicicleta e fiz as coisas normais que as crianças fazem. E por volta dos meus 14, 15 anos, essas manchas vieram a ter umas complicações, que elas começaram a ser umas manchas elevadas, né? Que hoje em dia são chamados de tumores plexiformes. Os tumores plexiformes são aqueles tumores que crescem desproporcionalmente no corpo. Então, ele é um tumor de crescimento lento. Ele pode ficar grande, pequeno e pode nascer em qualquer área do corpo. No meu caso, foram nas pernas, né, na coxa que nasceu. E naquela época não existia muita informação sobre a doença. Então, a procura por médicos, muitos médicos, começou. E o único procedimento que havia era cirúrgico. E foi naqueles anos para trás, né, que começou as cirurgias. E eu comecei a fazer cirurgia e daí o tumor voltava. Aí dava mais um tempo, eu fazia outra cirurgia, o tumor voltava um pouco maior. E a gente não entendia o porquê daquele crescimento, porque não havia muita informação sobre a neurofibromatose. Então, as cirurgias eu fazia para amenizar um pouco, né, o meu problema, que só crescia e não diminuía com as cirurgias. E eu fui fazendo cirurgias e não estava adiantando. Eu morava na época em Foz do Iguaçu, aí me mudei para Curitiba para tratamento e fui em vários estados, cidades em busca de tratamento e nada solucionava. E no ano de 2018 eu estava muito cansada de ter que fazer muitas cirurgias e não ver o resultado. E naquele ano de 2018, que eu me lembro, foi no dia 30 de novembro que eu fiz a minha última cirurgia no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. E eu fiz a cirurgia e no dia seguinte eu saí e me senti muito inchada, minhas roupas não me serviam. E cansada disso, de tantas cirurgias e não resolver, eu com muita vergonha e medo de me expor na internet, resolvi procurar ajuda na internet, né? Com muito receio do que as pessoas iam falar, e decidi fazer isso. Porque eu queria um tratamento, eu queria uma solução e não queria mais viver de cirurgias todo ano. Aí eu coloquei a minha história na internet, recebi muitos ataques, muitas palavras de ódio e também recebi muito tipo de palavras de consolo, palavras de apoio. E eu coloquei minha história na internet em busca de algum médico, de algum tratamento alternativo que poderia ser feito, né, para me ajudar, no meu caso. E foi aí que eu comecei a colocar na internet, outras pessoas com a mesma doença vieram falar comigo, vieram falar pela mesma situação e até pior, por não ter informação, não ter um tratamento ou não ter algo específico onde elas moram. E colocando a minha história na internet, aqui em Curitiba, onde eu moro, me indicaram um geneticista, o Dr. Casale. Ele atendia ali no Hospital Erasto Gettner e eu fui me consultar com ele, porque eu tinha o meu cadastro lá no hospital. E quando eu encontrei esse médico, foi a melhor coisa da minha vida. Ele me pediu todos os exames, eu fiz, e ele começou a me falar de tratamentos alternativos, como terapia-alvo. As terapias-alvos são aquelas que é uma quimioterapia, e a gente começa a fazer uso e o tumor ele estaciona, ele resseca. E fazendo muitos exames e fazendo de tratamentos alternativos que pudessem amenizar um pouco
o crescimento dos tumores. E eu fiz todos os exames que ele pediu. Ele me encaminhou para uma oncologista, que também me pediu mais exames. E em 2019, depois de ter feito todo esse processo que os médicos indicaram, os exames e tudo mais, eu comecei um tratamento com uma terapia-alvo, que inclusive eu uso até hoje. E no ano agora de 2020, eu fiz a minha outra cirurgia, né? Que foi uma cirurgia com uma retirada de 5 quilos de tumor. Também foi uma das melhores cirurgias que eu fiz. E foi possível retirar tudo isso de tumor em decorrência do remédio que eu estava usando. Pois o remédio, conforme eu uso ele faz com que a pele do neurofibroma fique mais mole. Então ela cai e a cirurgia pode ser feita com mais segurança. Então, esse foi um dos melhores tratamentos que eu encontrei para neurofibromatose do ano de 2018 para cá, porque antes eu nunca tinha encontrado médicos geneticistas, oncologistas, e nunca imaginei que poderia ser consultado com esses médicos por não ser um câncer. Mas eu acredito que a ciência está aí para ajudar todas as pessoas que têm algum tipo de doença rara e para as pessoas não desistirem dos seus tratamentos e de buscar ajuda.